É. Seguinte, Tô aqui pra segura ver um isso palácio, antes. só queria mostrar isso aqui, ó. Isso aqui era uma fonte de água, o pessoal vinha pegar água aqui. Na época da chuva também não choveu. Então eles estão com essa dificuldade também porque não está acumulando água, nem no inverno nem na época da chuva. Estão com esperança agora, daqui a pouco começa a época de chuva, daqui a pouco vem a neve, estão com esperança que neve bastante esse ano para compensar. Você chegava aqui, eu ia ter uma reunião com o Emir, entrava aqui, ficavam ali conversando. Aqui tem água do degelo aqui ainda está fluindo um pouco ainda, pessoal. Eles tinham esse ângulo aqui, ó, então eles conseguiam mirar aqui, puxar para um lado, para o outro. Ah, a Michelle lá embaixo. Aí, se eu quisesse ver o com o flash, eu conseguia atirar na Michelle e ela não conseguia atirar em mim. Amor, que maldade! Mas é o arco do Cupido. Ah, tá, então tá bom, então pode. Ananda enxerga a viagem como um rito de passagem ao dizer que irá comemorar seus 40 anos no Líbano e na Síria. Mas, por outro lado, o Totinha Lopes vê apenas contraste e lamenta, em vez da segurança dos países do Oriente Médio. A jornada ao céu do milenar que Renan e Michelle percorrem não é apenas turismo, é uma reativação do misticismo da longevidade. O cedro na bandeira do Líbano é a âncora simbólica da nação. No folclore libanês, acredita-se que a resina aromática da árvore, imune à podridão, carregava a alma dos heróis. E o simples toque da casca transmitia essa resistência, o oposto da futilidade buscada pelo Totinha Lopes. O Monte Líbano se torna assim um altar de tempo profundo, onde a busca pela raiz dos bisavós, Nanda, é o ritual do retorno à fonte, um anseio por absorver a mente da longevidade imortalizada, em quase 3 milênios de história documentada. O desejo de ir para aí é a busca por uma segurança que transcende a política, a segurança da própria identidade. E o comentário do Jaci Oliveira ganha o título de Desbravador da História Esquecida. Muito interessante, nunca imaginei que o Líbano fosse tão bonito assim. A grande missão do Mundo Sem Fim é mostrar que o Líbano não é só bonito. Ele tem milênios de beleza. É como dizia, a Mona Lisa está bem conservada. De um lado, a Cecília Ramos, que encanta com a jornada e afirma: adorei a curiosidade da Bíblia, biblioteca e da Shakira. Vocês são demais, boa viagem. Enquanto o Ricardo Augusto Rodrigues concentra-se na maestria da narração e diz: este senhor Hassan, o guia muito simpático e um grande conhecedor das culturas do Líbano. E o Renan continua um mestre em história, explanando alguns pontos turísticos com maestria, e a Michelle costurando com os retalhos históricos turística com sabedoria. Parabéns ao casal. Biblos não é apenas um sítio arqueológico, é um ponto de reflexão da filologia humana. O cedro fenício do Líbano, que fez a melhor madeira do mundo, foi um navio que levou a ideia revolucionária, o alfabeto. A transição da escrita logográfica, desenho para cada coisa, para a fonética se consolidou e foi difundida pelos fenícios em torno de 1200 a.C. A palavra Bíblia, livros e o códex que o cristianismo difundiu, Cecília Ramos, não existiram sem a ambição mercantil dos fenícios. O Renan, com sua maestria em história, Ricardo Augusto Rodrigues, nada mais faz com que seguir o rastro dos mercadores de bíblios, ensinando que a literatura e o comércio sempre estiveram ligados, sendo a base do conhecimento que hoje consumimos. O comentário da Michelle e de Carlita ganhou o prêmio da Simplista Semântica. Beijo, Renan e Michelle. É a prova de que os fenícios tivessem inventado só 20 símbolos para o beijo, eles teriam simplificado toda a literatura romântica. O Ciel Vicente comenta sobre a profundidade da cultura libanesa. É muito legal aprender sobre os povos fenícios. A cultura libanesa é fascinante. Acredita-se que nas profundezas da cidade de Biblos, Jebail, antes da chegada dos cruzados, 1095 d.C., que ergueram fortificações sobre as ruínas de Biblos, reaproveitando colunas romanas e blocos de templos cananeus em suas paredes. Existia um culto cananeu à divindade Balat Jebal, a senhora de Biblos. Era uma deusa da fertilidade e protetora da cidade portuária. Seu templo, construído perto de 2800 a.C., é um dos mais antigos locais do culto do Mediterrâneo. Os fenícios não apenas exportavam madeiras de tintura púrpura, eles importavam deuses de ideias, fazendo de Biblos em nexo escultural, muito antes de ser um centro de papiro. A resiliência da cidade, continuamente habitada, é reflexo da força dessa primeira divindade cananeia, cuja sombra filosófica persiste no fascínio que a cultura libanesa exerce até hoje. A cidade é uma lição de que o sagrado resiste na permanência. É isso. Esse prédio aqui foi construído pelos fenícios, depois a gente vai falar mais deles, mas foi destruído com o tempo, um terremoto teve aqui, ficou abandonado, e quando os cruzados passaram por aqui, aquela galera que vinha lutar nas cruzadas, né, os cristãos da Europa para recuperar Jerusalém, lutar por Jerusalém, e eles passaram por aqui, viram a construção e falaram: vamos construir uma igreja no lugar.
ou seja, então era um templo antigo dos fenícios e foi convertido em igreja pelos cruzados. Aqui já é bem mais turístico, a gente anda aqui, esse aqui é o mercadinho, pode ver que o mercadinho tem bastante restaurante, bastante loja de lembrancinha. Biblos é igual de Bíblia mesmo, biblioteca, era a palavra grega que os gregos usavam para chamar os papiros. Os papiros vinham do Egito, passavam por esse porto aqui e iam para a Grécia. E aí tem duas versões, tem uma que diz que chamaram o papiro de Biblos porque ele vinha daqui, ele vinha do Egito, mas passava aqui, né? Então daqui ele ia para a Grécia. E tem outro que diz que é o contrário, que na verdade primeiro veio o nome do papiro, Biblos, e depois como ele vinha daqui, eles passaram a chamar a cidade de Biblos. Mas, enfim, essa é a relação entre esses nomes. E a cidade tá super bonitinha. Isso aqui é um bar, ó, que tá cheio das bebidas. Se você chegasse aqui na época dos fenícios e falasse para um carinha aqui, ô, você é um fenício? Ele ia falar, tá me tirando, né? Eles se identificavam como cananeus ou pelo nome da cidade que eles eram cidades-estado. Fenício foi um nome dado pelos gregos. Então acabou ficando famoso, mas não era assim que eles se identificavam. Da mesma forma que a gente fala grego, que é um nome que os romanos deram para os gregos. Os gregos se identificavam como helenos. Ou seja, a gente nunca chama os caras pelos nomes sérios. Fenício significava algo como se fosse assim, povo púrpura, porque eles extraíam uma tintura daqui de uns bichos do mar, que ela era um vermelho meio púrpura, uma cor rara e bastante valiosa, porque geralmente você fazia roupa ali, com o tempo ia lavando e ia saindo a cor. Essa tintura que eles usavam, não. Quanto mais lavava, mais forte ela ficava. Então era uma tintura bastante valiosa. A galera da Grécia via, esses caras só usam essa roupa púrpura, vamos chamar eles de povo púrpura. E aqui pelo caminho tem algumas colunas, ó, da época dos romanos, provavelmente. Tem várias aqui, ó, tem várias espalhadas. Devia ter muitas aqui na cidade. Inclusive, ó, várias foram usadas para construir as paredes do castelo. Os cruzados chegaram aqui, acharam essas pedras aqui e falaram, vamos pôr elas aqui na parede. Então aqui, esse aqui provavelmente era tudo coluna de algum templo romano ou alguma outra edificação importante. A galera usou aqui, ó, acabou sendo reaproveitado. Ó, aqui ainda tem umas colunas que sobraram em pé, tem umas que estão inteiras ainda, mas são bem poucas, tá? Aqui sobrou pouca coisa mesmo, mas dá pra ter uma noção de como seria a cidade no tempo romano. E a geografia aqui do local, né? Montanha de um lado, mar do outro, em cima das montanhas aquele cedro com a melhor madeira do mundo. Então isso favoreceu muito os caras conquistarem o mar. Eles construíam os barcos deles com as madeiras do cedro do Líbano e eram os melhores barcos do mundo para a época. E com isso eles iam navegando e comercializando com vários pontos. Olha, daqui eles chegavam no Egito, chegavam na Grécia, chegavam onde hoje é Portugal, Espanha. Tem até uma teoria meio fantasiosa de que eles conseguiram sair do Mediterrâneo e chegar até o Brasil. Foram navegando até o Brasil. Essa teoria até é defendida por alguns poucos historiadores, mas é muito fantasiosa. Falta base ali para você sustentar ela. A verdade é que na Pedra da Gávea tem umas marcações lá que a pessoa associou e falou, isso aqui foi feito pelos fenícios, porque é parecido, mas assim, são marcas naturais que o cara queria ver a letra fenícia e viu. E essa teoria ganhou força na época porque acharam uma pedra lá que, olha só, tá escrito aqui em fenício mesmo, tava escrito algo como, oi, eu sou um fenício, estive aqui, mais ou menos assim. Mas falou fenício, eles não se identificavam como fenício, e depois descobriu-se que era uma falsificação. Então a teoria falta embasamento. Tem gente que ainda tenta associar, mas é bem fraca essa teoria. Mas independente se eles chegaram no Brasil ou não, é muito legal estar aqui, muito legal conhecer mais da civilização, que foi muito importante, a gente herda muito deles, não é tão estudada quanto a grega, a romana, mas eles contribuíram muito para a nossa sociedade como é hoje. E só pra gente mostrar aqui, ó, pra vocês saberem onde a gente estava mostrando antes, quando a gente estava na torre de vigilância, a gente estava bem aqui em cima, assim. E por hoje é isso então, galera, até a próxima! Alô!